local e dia ou ela manda e-mail para mim? Vocês mandam e-mail? Tá. Que horas? Tá. Tá. Não, tudo bem. Tudo bem. Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2016. É uma sexta-feira. O verbete é de número 3.920. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 18 máximos. O tema, consim estrangeira. Foi elaborado segundo a especialidade autoexperimentologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Juliana Nicolau. Juliana Nicolau, ela é tecnóloga brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2009. A consciência estrangeira é a pessoa, homem ou mulher, a qual se encontra em determinado momento da vida humana em outro país diferente do originário. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reformulação pensênica, o holopensene pessoal da adaptabilidade, os neopensenes, a neopensenidade. A sustentação do holopensene pessoal em holopensene estrangeiro. O sensoriamento dos holopensenes, a reação da consciência em diferentes holopensenes, a evitação do regressismo holopensênico, a ampliação pensênica. Na fatologia, a oportunidade evolutiva da autovivência internacional, a jornada no exterior, o turismo internacional, o contato com a diversidade, a mudança idiomática, os novos cenários, o deslumbramento inicial, o olhar superficial, os desafios conscienciais, as comparações entre países, a amizade estrangeira, a afinização com a nova cultura, o ressurgimento de retroegos, o saudosismo, as viagens internacionais sendo treinos para o desapego do nadessoma, as itinerâncias tarísticas internacionais, sendo treinos da pré-intermissiologia, o nomadismo consciencial. A gente chama atenção que na fatologia tem 21 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente pincelou aqui alguns itens, a gente conta aí com o debate agora da tertúlia para a gente explorar mais os outros itens, né? Na parafatologia, as mensagens silenciosas de amparador extrafísico, as autorretrocognições em outras culturas, as projeções em outros idiomas, a TENEPS em holopensene estrangeiro, o déjà vu auto-retrocognitivo, as inspirações extrafísicas, o amparo extrafísico providencial. Também nós queremos ressaltar que no detalhismo nós temos aqui 12 máximos, o que também dá uma caracterização de relevância ao verbete no tocante do detalhismo. Tá? Na remissiologia, nós vamos destacar amizade internacional, autoinserção cultural, consciência corajosa, movimentação migratória, nomadismo proexogênico, senso universalista e viagens internacionais. Importa a consciência estrangeira saber aproveitar a oportunidade da experiência internacional mediante autopesquisas, recins, rastro pensênico positivo e ampliação da interassistencialidade. Você já vivenciou a condição de estrangeiro ou estrangeira? Quais os benefícios alcançados? Na bibliografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Marilene Raganin. Autoexperimentologia, abertismo,
adaptabilidade, assistenciofilia, autopesquisa, autorretrocognição, autovivência, conscienciofilia, conviviologia, diplomacia, diversidade, intercâmbio, itinerância, neoabordagem, neocomportamento, neosinapses, oportunidade, reencontro, traduciologia, universalismo. Juliana, pergunta clássica, que você já sabe qual é, mas eu vou fazer novamente para quem está vendo pela primeira vez. A gente sempre pergunta ao verbetógrafo do dia o que levou ele a escolher esse tema de verbete para fazer o desenvolvimento do assunto desse tema. Então a gente vai ouvir da Juliana qual foi a motivação para esse tema. Bom, boa tarde a todos. O interesse desse tema foi que, além da experiência que eu tive nos últimos 2 anos, né, vivendo na Austrália e tendo, sim, a experiência de ser um estrangeiro ali, né, de tendo toda a vivência. Então, a ideia era de compartilhar essa vivência e, além disso, também de trazer uma reflexão para nós, intermissivistas, até mesmo os cognopolitas, de como nós recebemos os estrangeiros aqui. Como que a gente trata os estrangeiros, né? Mesmo às vezes não sabendo o idioma, mas assim, como que a gente recebe eles, quando eles vêm conversar com a gente, se a gente ainda, em algum certo nível, faz algum tipo de piada pelo sotaque, ou se faz algum tipo de brincadeira, às vezes de mau gosto, pela dificuldade de expressar deles. Então, assim, além da minha experiência lá, eu também tive o interesse de escrever sobre isso, para nós refletirmos, às vezes até umas brincadeiras sutis, mas que, assim, no fundo, não sabe, falta a gente ter mais acolhimento, mais fraternismo, porque, no fundo, se a gente for pensar, nós somos consciências, e às vezes a gente está fazendo, a gente até fala assim na expressão do trata o outro meio como café com leite, sabe, aquela coisa assim, e ali às vezes é uma consciência, a gente não sabe quem é aquela pessoa, e a gente está tratando ele menos porque ele tem um sotaque, porque ele tem dificuldade de se expressar no nosso idioma. Então é nesse sentido de a gente trazer essa reflexão para a gente e refletir o quanto a gente pode melhorar para receber os estrangeiros aqui, né? Muito boa essa reflexão. Tem a ver com uma questão que apareceu hoje na dinâmica. Pelo menos na minha reflexão lá, que é assim, olha, se a gente considerar a Terra como universo, né, a gente vai ver os grupos étnicos, né, separados. Mas se a gente considera o cosmos, a Terra é um grupo. Então, essa divisão entre intermissivista e consréus, intermissivistas ou pessoas mais assim, evoluídas e pessoas menos evoluídas, isso tudo é uma interpretação, né? Porque, do ponto de vista cósmico, a Terra, todo mundo que está aqui na Terra é um grupo só. Perfeito. Não é? Interessante. Então, essa coisa do estrangeiro, se você olhar o cosmos, o estrangeiro aqui, na verdade, não existe, né? Exatamente. E a nossa origem não é aqui, né? A gente ainda é muito, às vezes, patriota, porque o meu país... E a nossa origem não é daqui, a gente vai dessomar e aí, né? Então, eu acho que seria interessante a gente refletir sobre isso, né? Muito bom. A gente vai dar início, então, às perguntas aqui dos teletertulianos e vocês fiquem à vontade, tá? Para fazerem perguntas. A verbetógrafa Juliana, em Fatologia, página 13, final da 8ª linha. Pode falar a respeito dos reencontros multiexistenciais? Então, é muito interessante quando a gente faz uma viagem internacional e às vezes a gente não conhece ninguém, você chega, todo mundo é estranho a princípio, né, para você, porque você não reconhece. Mas nós tivemos muitas dessas vivências conforme você vai conversando com a pessoa, e assim, às vezes você nem sabe o idioma exato, que a pessoa, assim, você não sabe se comunicar da mesma maneira quando você está no seu país, e você tem repercussões, você tem diversos indicadores de que aquilo é um reencontro. Se a gente for pensar, a gente não reencontra ninguém a gente não encontra as pessoas pela primeira vez. Então é muito interessante.
E quando a gente vai para um país, a gente também não vai para um país à toa. Então, é muito interessante, quando nós formos fazer uma viagem, a gente ficar com as para-anteninhas aí ligadas para a gente perceber quem são essas pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, a gente está lá trabalhando ou estudando em algum outro país, a gente sempre fala assim, vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quem são essas pessoas? Por que eu estou tão longe assim, de casa, né? A gente está tão longe de onde a gente nasceu. Então, a gente vamos ver o trabalho que a gente precisa fazer com essas pessoas, olhar e tentar dar o nosso melhor naquele contexto, o que a gente pode fazer. Então, esses reencontros, eles são muito interessantes, muito enriquecedores. Às vezes, a gente encontra aquelas coisas assim de amizades raríssimas, mas também a gente reencontra pessoas que a gente teve problema no passado. Então, é interessante também a gente ficar muito atento, porque esses reencontros, a gente tem uma tendência de querer fugir. Eu só quero, quando eu vou viajar, eu só quero encontrar, eu só quero me divertir. E, às vezes, você encontra pessoas que você teve problemas no passado e também a gente tem que tentar ali dar o melhor para tentar ressignificar aquela situação, tentar ver o que a gente pode fazer, né? Falando em reencontros, olá, parabéns aí. Eu queria fazer uma reflexão sobre 2 temas aqui. Penúltimo item penúltima linha da patologia, a amizade entre pessoas de diferentes nações e o paradoxo do... Não, o efeito do convívio com as diferentes culturas. Mas eu queria contar 2 casos que informam isso. Quando eu fazia um intercâmbio na Inglaterra, então eu tive contato com estudantes de todo o mundo, principalmente dos japoneses, um até me convidou para visitá-lo no Japão. E também meu companheiro de quarto foi um turco. Na realidade, a gente pensa que é árabe, mas a gente confunde com árabe, mas é o jeitão de árabe. E depois, outra vez que eu viajava para Lima, né, eu sentei com um esportista no avião, aí chegando lá, ele me convida, sem mais nem menos, conversando, ele perguntou, onde é que você vai parar? Não tenho nada ainda, vamos lá para casa. Fiquei 2 dias na casa, num bairro nobre lá, sem mais nem menos, assim, né? Me colocou a casa à disposição. Então, eu queria que você comentasse esses 2 itens com algum exemplo, né? Para ver como realmente esses intercâmbios, essa possibilidade de conhecer gente do estrangeiro, se a gente está aberto, né? A gente consegue contatos, encontros ou reencontros. E alguns até ficam realmente como amizades. É muito interessante. O Igor e eu também fizemos, por pouco tempo, mas a gente fez um intercâmbio na Inglaterra, e foi interessante que foi totalmente diferente da nossa vivência na Austrália. Então, já na Inglaterra, o tempo que a gente ficou lá, até pela Inglaterra ser um país muito mais antigo, a gente sabe que muita coisa já aconteceu, e na Austrália, então a gente conseguia fazer essa diferença, e as pessoas que a gente conviveu na Inglaterra também a gente sentiu que tinham grupos diferentes, assim. E eu lembro que quando a gente estava na Inglaterra, o Igor estudou até com um russo, né? E o nome do Igor é russo, e aquilo, só pelo nome dele ser russo, o rapaz lá, já era um senhor até, né? Ele se interessou pelo Igor, porque o nome dele era russo, porque eles já fizeram uma amizade, foi muito interessante, assim. Não sei se você quer compartilhar alguma coisa, hein? Dessa experiência russa aí também. Eu sou brasileiro. Ele falou, como que você conhece esse nome? Meu irmão tem esse nome é russo. Aí eu expliquei de onde que meu pai tinha achado o nome e tal. E ele ficou tão emocionado porque ele leu como se fosse uma homenagem ao país dele. Então ele ficava assim, não, hoje nós vamos tomar um café junto, eu vou te levar em tal lugar. Não, hoje nós vamos fazer tal passeio. Então, assim, por 2 semanas, que foi o tempo que ele ficou lá,
Eu fui super paparicado, porque assim, para ele era tão raro encontrar alguém que sabia um pouquinho da Rússia fora da Rússia, que ele achou o máximo. Geralmente, quando ele saiu da Rússia, ele só levava burdoada, né? Que todo mundo criticava ele, o país dele, o Putin. E ele chegou e falou assim, nossa, foi a primeira vez que eu conheci um cara de fora da Rússia que tem um nome russo. E ele achou aquilo o máximo. E aí a gente ficou amigo e tal. Foi bem legal a experiência nesse sentido. E a gente reparou uma das coisas assim, que quanto mais cultura a gente tem, quanto mais abertismo a gente tem, a gente consegue fazer mais contato com as pessoas. A rapport, né? Exatamente. Então a gente sentiu assim, o fato de, por exemplo, às vezes a roupa que você está usando chamava atenção, que às vezes a gente usava branco e era ficar totalmente destoado. E eles vinham, queriam entender, e às vezes aquilo a gente acabava falando da constologia, a gente não, porque a gente estuda e tal, a gente falava alguma coisa. Então, assim, é muito interessante, quanto mais aberto você está, quanto mais cultura, quanto menos preconceito você tem, porque por mais que às vezes você não expresse o seu preconceito, mas se ainda está lá, aquilo se torna uma barreira de contato com outra pessoa. Então a gente viu isso na prática, porque muitas coisas chocavam a gente pela diferença cultural, e a gente falava, não, a gente tem que estar bem resolvido com isso, porque se a gente ficar com algum pato pensene, com alguma coisa mal parada pela diferença cultural, a gente não vai conseguir fazer assistência, a gente não vai conseguir fazer amizade com as pessoas. Então teve muitos fatos assim até os reencontros de culturas assim, que eu sei que eu tenho um processo com a China, com o Japão do meu passado. E aí era engraçado, você até comentou, né, de japonês. E eu sempre na minha sala tinha um japonês que a gente fazia muita amizade. E o meu temperamento às vezes é diferente, mas a gente fazia uma amizade muito boa, assim, muito legal. Então, as pessoas que aparecem para a gente também fica atento. Qual a nacionalidade dela? Por que a gente tem essa interação? Porque às vezes numa sala tem diversas pessoas. Por que eu tive afinidade com ela? Quem é essa pessoa, sabe? Exatamente. Alô? Então, eu tenho uma irmã que foi para a Índia. Ela ficou lá um tempo, sei lá, 3 semanas, conhecendo ela e o esposo. E ela voltou surpresa para a nossa família, aqui no Mato Grosso do Sul, que a minha família é de lá, pela familiaridade com o povo indiano em relação a meu pai. Meu pai tem um temperamento indiano, traços físicos, e nós nunca tínhamos associados com o processo da Índia. Então a gente começou a compreender melhor depois dessa viagem da minha irmã. E a gente vê também a importância, às vezes, de viajar. A gente fala de você ir oxigenar, assim, para abrir também a mente, né? As viagens ajudam muito a gente a ir ver, nada como ver, e ter as próprias experiências, né? Às vezes você idolatra um país e às vezes você chega lá e você fala, nossa, é isso, sabe? Ou às vezes você nem gosta muito de um país, você vai até lá e você se sente super bem. Então, assim, nada às vezes como ter as próprias experiências e ir no lugar, ver a cultura, conversar com as pessoas, né? Isso ajuda muito, a gente sentiu isso mesmo. O primeiro intercâmbio a gente ficou em Londres, Na parafatologia, página 14, terceira linha, pode falar sobre o déjà vu autorretrocognitivo? Então, o déjà vu é quando a gente tem aquela sensação de já ter visto, né, de já ter vivido, já ter vivenciado aquela situação. E isso acontece, é muito interessante na viagem, no estrangeiro,
se a gente tem essa sensação, é muito interessante a gente anotar e pesquisar, porque a probabilidade de a gente estar num país e a gente evocar o nosso passado, de a gente estar num país que a gente já viveu, às vezes as consciências estão lá, elas estão tendo a experiência de conviver novamente, de ter algum fenômeno, de ter alguma retrocognição, de ter alguma dessa experiência é muito grande. Eu lembro, quando a gente foi para Londres fazer o intercâmbio, a gente viajava para os países próximos nos finais de semana. A gente ia sexta-feira à tarde, depois da aula, e voltava na segunda de manhã. E o que é legal quando você vai para a Europa, é que tem uma facilidade muito grande de fazer essas viagens para outros países. Então, quando a gente ia para determinado país nos finais de semana, tinha países, às vezes, que eu nem tinha interesse de ir, mas a gente falava, vai ter excursão com o pessoal esse final de semana, então vamos. E a gente chegava, a gente tinha tanta rememoração. A gente via pessoas que, às vezes, estavam em museus e estavam vestidos a caráter de época. A gente até pensava, nossa, parece que essa pessoa era aquela pessoa que estava aqui em outra vida e ela continua, sabe? Porque ela estava vestida a caráter. Mas quem disse que, às vezes, não era ela própria que estava em outra vida, né? Então, essas viagens, assim, é muito interessante a gente ficar bem de olho aberto para as coisas, para os lugares que a gente vai, porque às vezes você nem organiza para ir em determinado lugar, mas as coisas se reconfiguram e quando vê você está em determinado local lá. E a gente teve muita repercussão, assim, de questões de vidas passadas, de questões. Porque a gente também, eu acho que o que foi bacana, antes da gente viajar, a gente viveu aqui na Cognópolis. Então, assim, eu acho que o fato de a gente ter estudado muito, pesquisado, tantos cursos, dinâmicas, debates, tertúlia, isso trouxe para a gente muita informação. E quando a gente viajou, tudo que a gente tinha parecia que estava muito. Então, tudo que a gente vivenciava, a gente tentava relacionar. Porque, às vezes, se a pessoa viaja e ela só para turismo, só para tirar foto, e ela não percebe, vira uma viagem só a lazer. Mas eu acho que a gente pode tirar muito proveito dessas viagens. Dá para a gente ficar de olho aberto, as pessoas que vêm falar com a gente, os lugares, como que elas nos tratam, como a gente se sente. Então, acho que é muito bacana essas experiências para a gente ficar de olhos e os para-olhos abertos, né? Só para complementar, a importância de fazer a visita de campo, né, a experimentação, porque a gente ia para o mesmo país, nas mesmas viagens, e um país era bom para mim e não era para ela, um país era bom para ela e não era para mim. Então, não adianta você ficar escutando história, né? Enquanto você não vai lá, você não se reconhece, ou você não vai identificar como foi a sua vida naquele local. Queria te perguntar aqui, Juliana, na página 15, na paradoxologia, na segunda linha, fala do paradoxo de um nativo sentir-se estrangeiro ao retornar ao país de origem, que eu acho que tem a ver, talvez, com o que você colocou na fatologia, a perda de referenciais de origem pós-temporada prolongada no exterior. Que você dissesse como é que foi a sua experiência em relação a isso. Ah, legal. Depois você pode comentar a sua, porque eu sei que você viveu muito tempo fora, depois você pode compartilhar também. Que eu coloquei esse paradoxo porque, assim, o brasileiro, ele tem muito disso, assim, o arroz, feijão. A gente tem muito, assim, apesar de a gente reclamar muito do Brasil, tem muitas coisas do Brasil que são muito fortes na nossa cultura e quando a gente vai para lá, a gente sente falta. Então, tem muita coisa que a gente sente falta. Às vezes, até do calor humano, porque a gente é muito... assim, né? A gente gosta de abraçar, gosta de conversar, e dependendo do lugar que você vai, não tem isso. Então, a gente acaba sentindo falta. E é interessante também, dependendo do país que você vai, você acaba se adaptando de uma maneira, você acaba vendo modos de ser das pessoas que você valoriza, que você fala, nossa, eu gosto de ser assim também. E tem uma possibilidade muito grande de a gente já ter vivido lá, pela adaptação. Às vezes a gente se adapta tão rápido ao lugar, a gente tem que ficar atento, porque como que a gente se adapta tão rápido? Tem uma possibilidade de a gente já ter vivido lá. E é interessante, a gente sentiu isso até, de quando você retorna,
às vezes você começa a sentir falta das coisas que você tinha lá. Então, é um paradoxo, porque quando você vai, você sente as faltas das coisas do Brasil. Mas quando você volta, você também sente falta das coisas lá. Então, você perde meio o referencial, até de coisas físicas mesmo. Até estava conversando com a Isabel. A gente foi comprar uma pizza, e a pizza custava R$ 45, né, Isabel? E aqui no Brasil. E lá não tem as pizzas que nem a gente tem aqui, essas pizzas grandes. As pizzas são como um brotinho. E aí eu pensei, nossa, como estão caras as coisas aqui, $45, uma pizza brotinho. Na verdade, era R$ 45 e era uma pizza grande. E eu tinha esquecido que as pizzas aqui eram grandes. E aí nossa, então a gente estava mais ou menos em 10 pessoas. Nossa, então a gente vai ter que comprar 10 pizzas, vai dar $450. Aí nossa, mas como as coisas no Brasil aumentaram? Então, às vezes, você perde um pouco do referencial de coisas simples, assim, do dia a dia. Então, se a gente for pensar, se a gente às vezes perde referencial disso, imagine de outras coisas também, né? Aí depois eu vi, nossa, uma pizza gigante daquela dava para todo mundo, e era em real. Nossa, é muito mais barato as coisas aqui. Aí eu tive que... Então, desde coisas simples como essas, a gente vai perdendo um pouco, né? Que quando a gente volta, a gente tem que entrar no fluxo novamente, né? Dentro da minha experiência, né, eu lembro que logo no início eu ainda ficava muito ligada aqui. Quando eu vinha, eu tentava procurar várias pessoas amigas. É quase como se tentasse manter uma conexão com o Brasil. E chegou num ponto eu comecei a ver que não dava, porque eu vinha para cá, as pessoas tinham a vida delas, a vida continuava, né? Eu que fui, as pessoas continuavam na vida delas. E aí eu falei, não, eu tenho que começar a ter a minha vida lá, senão eu não perco esse enraizamento daqui. Aí chega num ponto que você já não sente nem de lá nem de cá. Porque tem um estranhamento, as coisas funcionam diferente aqui, aí você já não se adapta. Eu lembro que eu chegava no aeroporto, eu achava tudo estranho, as pessoas estranhas, eu achava muita pobreza. E, quer dizer, até o ponto que eu falava, ok, mas eu não preciso ser nem de lá e nem de cá. Eu lembro quando eu tive lá um relacionamento, terminei, falei, agora eu tenho que voltar para o Brasil. Eu falei, não, eu posso ficar aqui. Então, é aquela coisa, porque, né, o motivo que nos leva a sair, que nos leva a ficar nos locais, a opção, né, de estar porque a gente quer, porque faz parte da nossa vida, e a gente não tem que ser português para estar lá, né, no meu caso. Então, é interessante até essa questão da própria identidade da gente, né, da gente perceber que a gente não é de lado nenhum, né, e não precisa ser, para a gente sentir essa confiança e essa segurança. Né? Porque eu vejo que tem muita gente que... É muito comum os imigrantes, e até os imigrantes portugueses, quando estão em outros países, eles formarem um grupo, e eles não saem daquele grupo. Eu via brasileiros em Portugal que só conviviam com brasileiros. Depois os portugueses, quando estavam na França, na Suíça, só viviam com portugueses. Entende? Depois é o que a gente perde a oportunidade, como você coloca aqui, da gente conhecer outras culturas e fazer novas sinapses, né? Isso mexe com a gente consciencialmente. Né? Exatamente, porque a gente já não está com a nossa família, com os nossos amigos de infância, com a nossa cultura. Então a gente conversa muito sobre isso. Já que a gente está tão longe, vamos tirar proveito do que a gente tem daqui. Porque se a gente chega lá e só quer conviver com um brasileiro, só quer comer a comida brasileira, só quer ler livros em português, assistir na internet o que tem em português para não... Então a gente até tem que fazer um exercício. Não, liga a TV local, vamos assistir. Então a gente senta, vamos ver o que está passando. Porque até para você, eu lembro que uma amiga falava, eu não tenho um amigo nativo daqui. Mas o que você sabe sobre o país, que no caso é a Austrália? Nada. Você sabe o que passa na TV? Não. Como é que você vai ter um amigo se você não tem nenhuma informação para trocar com ele? Assim? Então, a gente até fala assim, não, vamos assistir a TV local, que você tem um assunto para conversar lá com o australiano, no caso. Então, vamos assistir, vamos tentar, sabe, ter algum assunto em comum que você possa conversar. Agora, se você fica esperando o nativo vir falar com você sobre o seu país, porque eles querem só falar do Brasil, sabe? É interessante, mas assim, o que mais que você pode fazer lá? Então a gente se esforça, que a gente até assiste alguns
alguns programas de TV que a gente não assistiria no Brasil, mas é uma maneira que a gente encontrou, a gente conversa com várias pessoas de lá, nossa, você viu ontem o programa, e a gente conversa e tal, que é uma maneira de fazer um link com a pessoa, sabe? Então, a gente foi adotando essa maneira de atuar, porque senão a gente viu que a gente só iria ficar com contato, conversando sobre coisas do Brasil, com brasileiros, comendo comida. Então, a gente falou, então vamos voltar para o Brasil, né? Então, é interessante a gente se abrir e realmente a gente vê que a gente não é, a nossa origem não é daqui. Então, o lugar que a gente tiver, a gente tentar tirar o melhor, se for aqui, se for onde for, e se não está legal, vai para outro lugar. Se você não está satisfeito, tenta ver o que você pode fazer. E qual é o seu objetivo? Onde a gente estiver, eu acho que é legal a gente sempre estar com o norte de qual é o meu objetivo. Porque senão também o lugar não vai resolver nossos problemas. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer, né? Você coloca aqui na fatologia, né, na página 14, justamente as novas metas existenciais. Você acha que, por exemplo, vocês, lógico, programaram toda essa viagem de uma maneira bastante lúcida, né? Mas chegando lá, você acha que houve um realinhamento dessas metas? Para você ficou mais claro o que você estava fazendo lá e qual que seria a sua meta? A gente conversa assim, a gente foi para passar 6 meses, e aí realmente o ciclo fechou em 6 meses, a gente sentiu que a gente fez nesses 6 meses, o ciclo fechou, a gente chegou a comprar passagem para voltar para o Brasil, estava tudo certo. E a gente falou, mas a gente sentia assim, sabe quando está tudo certo? A gente até conversou sobre isso ontem, mas dentro da gente a gente sentiu, não acabou o que a gente tinha para fazer aqui. Aí o lema da nossa vida lá é os fatos orientam as pesquisas. Então a gente colocou um prazo. O ciclo fechou, tanto que o projeto que o Igor foi fazer acabou, 6 meses, tudo certinho. E a gente colocou um indicador. A gente falou assim, a gente sente que a gente tem algo mais para fazer aqui. Se for para a gente ficar, a gente tinha mais cerca de 1 mês para ficar no país, porque a gente já não tinha mais o visto. Então a gente não poderia ficar. Então, a gente colocou 1 mês de um prazo, a gente até foi viajar para Sydney, porque a gente não mora em Sydney. Encontramos a Ana Paula lá e tudo, e a gente colocou o indicador. Se não aparecer até o final dessa viagem para Sydney, né, que a gente tinha mais alguns dias, a gente vai voltar para o Brasil. Arrumamos as malas, tudo certo. Passou 2 dias, uma empresa ligou para o mesmo estado que a gente estava, a mesma cidade, para alguém urgente, que tinha que estar na Austrália, com conhecimento específico. Aí a gente olhou assim, qual a possibilidade disso acontecer? Não foi assim que um outro país... Não é que ele teve várias ligações, ele só teve uma, para a mesma cidade. Aí a gente falou, não. Então, a gente viu que, chegando lá, as coisas foram acontecendo. A gente não foi... Vários planos foram sendo ajustados, mas a gente sempre fazendo um exercício de não forçar nada. Eu acho que, às vezes, o problema é a pessoa, não, eu quero ir para fora, e aí começa a tentar forçar situações. Então, a gente sempre teve que fazer esse exercício de não forçar. A gente acha que a gente tem que ficar, vamos fazer a nossa parte, e vamos deixar os fatos acontecerem e vamos vendo, estudando eles. Eu resumi rapidamente, porque a história é longa, mas é mais para a gente entender que a gente tem que também deixar as coisas acontecerem e a gente vai estudando, vai entendendo, né? Mas a verdade é que a gente tem um feeling, né? A gente tem um feeling. A gente sente, às vezes, quando a gente começa com muita dúvida, será que fico, será que não fico? Será que... É porque quando a pessoa tem muita dúvida, né? Porque a gente tem aquela convicção que a gente está fazendo a coisa certa, né? E forçar, você vê que quando você precisa forçar para a coisa acontecer, sabe? Precisa dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Então, é melhor ficar de olhos atentos, que talvez não precisa ser. Continuando aqui, efeitologia, página 14, segunda linha. Pode comentar quanto aos efeitos conscienciais do convívio com as diferenças culturais? Você tem falado, mas assim, mais especificamente. Eu acho que tem muita relação com isso que a gente estava falando, que conforme a gente vai vendo o diferente,
a gente vai abrindo mais a nossa mente, respeitando mais. Eu acho que isso tem muito a ver com respeito, o respeito às diferenças. E eu acho que isso vai fazendo a gente ser mais fraterno, ser mais universalista. Eu acho que tem muita relação sobre isso, a gente respeitar as diferenças e o convívio diário com uma pessoa que usa uma roupa, outra come outra, cada um de uma maneira diferente da nossa, a gente vai, eu acho que, sendo mais universalista, mais fraterno, né? Agora é uma pergunta minha, ainda falta uma pergunta dessa teletertuliana, mas está no contexto, assim. A gente aprende aqui que a gente deve ver o mal das coisas, dos fatos, mal das ocorrências, sem pensar mal das pessoas. Vocês conseguiram ou conseguem, eu tenho isso em mente lá? Porque, assim, várias vezes você fala assim, não, a gente tem que ver o que acontece lá para ter um meio de comunicação e tal. Mas você consegue fazer, porque eu acho isso uma coisa tão difícil, sabe? Ver o errado, ver o ruim, ver o mal de determinada coisa, no caso a cultura, e ao mesmo tempo não pensar mal daquilo. Como é que você vive a gente, se eu quiser complementar também, porque eu acho que a gente tenta fazer, não é uma coisa fácil, porque tem coisas que são chocantes para a gente, e tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que a gente não é mais natural, não um pato pensionizar ali da pessoa. Mas eu sinto que a gente foi num crescendo, e a gente eu acho que o pior, assim, não é não só você ter um pato pensene, é você não tentar superar ele, sabe? Você ter e você achar que você está certo, porque o outro é diferente. Eu acho que o legal por mais que às vezes você teve um pato pensene, você pensar, nossa, isso não é legal, deixa eu reavaliar, porque isso não é saudável. Por mais que às vezes é tão rápido que eu não posso dizer que eu não tenho, porque às vezes é automático. Mas o que a gente tenta fazer por mais que a gente vê o diferente, você ter o exercício assim da admiração e discordância. Então a gente tem vários amigos, a gente não tem nenhum amigo lá que eu possa dizer não estou querendo dizer que aqui na Conscienciologia as pessoas são mais evoluídas, não é isso. Mas aqui a gente já tem uma afinidade melhor, assim, meus amigos aqui não bebem, não usam drogas, não, sabe, tem muita coisa que assim já está mais tranquilo. Então às vezes eu tenho amigo lá que ele quer sair, desde coisas que eles usam drogas, fazem um monte de tatuagens. Lá, o australiano tem uma cultura de ter muita tatuagem. E, por exemplo, eu não gosto. Então, às vezes, eu tenho amigo que ele está inteiro tatuado. Eu olho, aí eu penso, é o direito dele fazer. Eu não concordo, eu não quero fazer em mim. Mas ele tem direito. Então, assim, é como se... É um exercício constante de eu respeito a pessoa. Ele tem direito. Aí então a pessoa está lá falando que, enfim, usa drogas, que encheu a cara no dia anterior. Eu não acho legal, mas assim a gente o tempo todo coisas de diversas culturas, eu tenho que respeitar. Eu não concordo, mas eu tenho que respeitar, porque senão não sobra ninguém, senão como é que sabe, entendeu? Mas quando eu falo isso, assim, ó, por exemplo, não estou pegando seu amigo específico, estou pegando qualquer questão. Por exemplo, uma pessoa tatuada. Você consegue ver, por exemplo, quando ela tem algumas atitudes que são condizentes com aquela condição de uma pessoa que opta pela tatuagem, ou seja, você está enxergando, encarando a questão do outro, a diferença do outro, a coisa que você... não é julgar se está certo, se está errado, se é melhor, se é pior, mas é uma coisa que você vê que é anti-evolutivo, que não condiz. E isso, para mim, seria você ver a coisa errada, o fato errado, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não tem nada a ver com você pensionizar contra aquela pessoa. É um pouco diferente ainda da admiração e discordância. É verdade. É que você vai enxergando as coisas, vamos chamar erradas, né? Erradas entre aspas aqui. As coisas assim que para a gente já não está no nível evolutivo, ou que tem um nível evolutivo determinado. Entendi. Você vai fechando as pontas, entendendo o nível da pessoa. É como se fosse passar um conscienciograma na pessoa. Então você enxerga, né, como é de fato aquela pessoa,
mas nem por isso você vai pensionizar contra aquela pessoa. Eu acho que a gente vem numa caminhada, né, Igor, assim, desde quando a gente chegou, de quando tudo chocava, e aí você começa a... O que é legal é tanta diferença que aí começa a não impactar tanto, porque você já vê tanta diferença, você vê... E eu acho que uma das coisas que a gente tenta ver, tem muita assistência que a gente vê lá fora, não é por falar, a gente vê que é muito aquela assistência silenciosa do exemplarismo. Então, por exemplo, às vezes tem algum amigo que a gente gosta, que é uma consciência que a gente gosta, mas, por exemplo, ele bebe muito. Então, aí ele faz festa na casa dele, a gente vai e a gente não bebe. E aí tem outra festa, a gente ia e não bebia. Aí ele, hoje eu vou ficar com vocês, não vou beber nada. Eu quero ver se eu vou conseguir me divertir que nem vocês, porque vocês se divertem e vocês não bebem nada. Então, assim, a gente não chegou a falar nada, mas a gente no exercício, eu não vou ter pato pensene dele, ele está na casa dele, ele está fazendo, mas eu estou lá pela consciência, sabe? Então, aí foi interessante que ele deu uma festa e fez ninguém tomar nada, porque os meus amigos não bebem, então a gente vai ficar com eles. Então, a gente vê a diferença, às vezes, o fato de você pode não... Porque, às vezes, a gente acha que a assistência, você tem que chegar lá e falar, e dar lição de moral, e isso, às vezes, pode ser até pior. Então, eu acho que o fato, às vezes, de você não ter o pato pensene, e você estar lá com a pessoa, é uma assistência, porque a pessoa sente quando a gente tem pato pensene dela. E isso ela bloqueia. A gente sente, quando o outro está com pato pensene com a gente sente. Então, eu acho que isso é muito interessante, Rosa, de a gente rever os nossos pato pensenes, porque senão a assistência vai meio... A energia vai truncada, a energia não vai limpa, né? Eu acho isso uma das coisas, assim, os desafios mais difíceis que a gente pode ter, porque a pensenidade parece que brota, igual uma fonte de água, sabe? Assim, ela brota, você às vezes não dá conta de encaminhar bem a sua pensenidade. Então, esse autocontrole sobre a pensenidade, que afinal de contas a pensenidade nossa é a nossa essência, né? Eu acho que aí é que está a chave aí da nossa autoevolução, né? Muito bom. Bom, complementando aqui, tem algumas coisas nesse sentido que chamam muito a nossa atenção. E acho que o primeiro choque é você parar, é aquela história que a gente estava explicando, né? Você parar de falar assim, isso é certo e isso é errado. Acho que é o primeiro passo. Porque a hora que eu falo que uma coisa está certa ou errada, automaticamente eu me coloco inferior ou superior àquilo. E aí é isso que a Juliana falou, eles reagem, né? E eu falo assim, enfim, mas não era isso. Aí assim, a gente começou a trabalhar isso e falou assim, não, mas a ideia não é essa, né? Isso tem um outro viés. Aí a gente começou a lidar isso de uma forma assim, algumas imaturidades da consciência. Porque você vê pessoas extremamente lúcidas e avançadas em determinada linha de raciocínio, por outro lado, eles têm atitudes muito instintivas, né? Muito assim, animalescas, e você fala assim, caramba. Mas assim, isso é daquela consciência. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado. Não, é a forma como aquela consciência hoje está constituída. E aí, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi a hora que a gente começou a conviver com algumas pessoas, eu falei assim, cara, o temperamento, a consciência, ela está acima de nacionalidade, de cultura. Porque assim, eu conheci pessoas que eu considero mais evoluídas do que eu, indianos, ingleses, chineses, e a hora que eu olho para aquela pessoa eu falo assim, ele não faz ideia do que eu vivi na minha vida. Eu não faço ideia do que ele viveu na vida dele, no país dele. Mas quando eu crescer, eu quero ser que nem aquele cara, sabe? E você fala assim, cara, e ele veio de um país que é muito mais difícil de ter uma vida boa do que no meu. As comidas que ele come, eu jamais comeria. As referências que ele tem, eu jamais aceitaria como valor pessoal. E o cara ainda assim conseguiu ser mais evoluído do que eu no resultado. Aí você fala assim, eu tiro meu chapéu para esse cara. Então, a hora que a gente começa a ver isso, na prática, no dia a dia, aí você desmonta qualquer tipo de barreira nesse sentido e começa a falar assim, cara, eu respeito a consciência. Igor, olha só, a definição de discernimento é você enxergar
e distinguir o certo do errado, o bom do pior, o bom do ruim, o melhor do pior. Então, assim, o que eu perguntei foi isso. Você consegue manter a tua criticidade, o seu discernimento, enxergando no outro o que está errado, o que está certo, o que é bom e o que é ruim, e ao mesmo tempo sobrepairar e não pensionizar contra a pessoa? Para mim, isso é o X da questão, porque senão a gente pode esbarrar no autocompliciamento, entendeu? Que a gente, de tanto conviver com aquilo, de tanto relevar aquilo, a gente vai se auto-aculturando e acaba achando tudo natural. Não, eu acho que você está certíssimo. Por isso é que quando uma criança nasce, às vezes, num ambiente muito problemático, ela acha que aquilo é tudo natural. Só que entendeu? assim, A pergunta minha foi essa. Não, assim, mas, até que ponto você mantém o discernimento, vendo, sim, o que é errado, o que é certo, o que é diferente, o que é melhor, o que é pior, sem pensionizar contra. Gente, é isso aqui, ó, é você pensar na coisa sem pensar. Entendeu? Eu acho que isso é a coisa mais difícil que tem. Né? É muito você difícil. Não pensar numa coisa. Não, sabe? eu acho Você que conhecer a coisa e não pensar. E é interessante a gente refletir sobre isso para a gente, no dia a dia, ir aplicando. Por mais que seja difícil, né? É difícil. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas se eu não refletir, se eu não fizer esse exercício, né? Aí que eu não vou chegar mesmo, né? Então eu estou ali, estou tendo uma situação que não é do meu ambiente, não é. Então, se a gente não pensar, é muito complexo. E isso que você falou de a gente achar o natural, porque conforme você vai viver num lugar que tem uma cultura diferente, e por mais no começo você pode até achar, isso não é legal, mas todo dia você vê aquilo, você fala, quer saber? Todo mundo faz. Para você não entrar, é muito complicado também. Né? Eu acho que esse é o desafio. Esse é o desafio, entendeu? Só lembrando que não dá para fazer isso com relação à nossa cultura, porque a nossa cultura também é míope, né? Não. Então, assim, se for fazer esse tipo de avaliação, faz avaliação com a inteligência evolutiva, dentro do paradigma que a gente considera mais avançado e assistencial. Porque eu chegar lá e falar assim, não, eu sou brasileiro e eu acho que meu discernimento, de acordo com a minha cultura, com relação à sua, é caótico. Mas a minha cultura também é. Então, assim, né, é usar o discernimento também nessa parte. Não, eu estou entendendo o que você está falando. O discernimento não é uma coisa que está pronta. Exato. É uma coisa que você está em desenvolvimento. Exatamente. Então, assim, qual é o melhor discernimento? É aquele que é regado, que é substanciado pelo parapsiquismo. E é um parapsiquismo crítico, autocrítico, eu concordo plenamente com você. Então, assim, porque essa coisa da dicotomia, né? Certo e errado, então, é complicado se você vai estratificar as coisas por isso. Não é isso que eu estou falando, sabe? De você ter um raciocínio dicotômico, não é isso. Mas, assim, naquele momento, naquele instante, a coisa ou é cosmoética ou não é. Exatamente. Dependendo do seu princípio, do seu nível ali. Então, não tem uma coisa mais ou menos cosmoética, ou é ou não é. Então, assim, você olha, dentro dos meus princípios, isso aqui é ou não é cosmoético? Dentro da base de conhecimento que você tem. Se é cosmoético, está correto. Se não é cosmoético, está errado. É uma coisa mais ou menos nesse nível, né? É claro que daqui a pouco você pode ter uma expansão de consciência, ver uns outros com causas, assim, umas outras referências que você vai relativizar, tá certo? Então, assim, não é para sempre que aquilo é certo e errado. E outra coisa, tem o que a gente chama de ambiguidade necessária, ambiguidade cosmoética. Para cada... E aí que eu acho que você está levando, por exemplo, para determinada pessoa, uma coisa pode estar mais adaptada àquela consciência, é mais assim, aplicável àquela consciência. Já a outra, que tem um nível diferente, você não vai aplicar a mesma coisa, você vai aplicar alguma coisa no nível maior. Eu concordo com você com relação a isso. Mas a gente, em cada instante, naquele contexto, a gente não pode perder, na minha opinião, né, o discernimento, que é saber, sabe? Porque senão a gente começa a se aculturar, no sentido de perder a nossa cultura
e adquirir a outra E cultura. eu acho que Isso não o que é legal. certo não é só não perder a cultura, mas perder os nossos Perder valores, nossos né? valores, é isso que eu estou falando. É né? nesse- Quando eu falo perder muito a cultura, interessante, perder a Rosa. Eu nossa acho que é muito cultura interessante a autoevolutiva. gente refletir sobre isso. E é muito profundo, né? E eu acho que faz total diferença. Muito bom sua reflexão. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais difícil, gente, é você ver a coisa, distinguir sem pensionizar mal. Porque quando você está fazendo o raciocínio crítico da semelhança e diferença, É diferente. o que é melhor, o que é pior, né, para aquele nível, naquele momento, o que é certo e o que é errado, você não pode botar uma força energética, sabe, de desqualificação em nenhum lugar. É muito difícil, porque pensanidade tem tudo, né? Tem pensamento, sentimento e energia. Então, vamos lá, nós temos que anular, sabe, nulificação Muito bom. das consequências aqui. Na Interaciologia, página 15, segunda e última linha, pode expandir a interação, internacionalidade, multidimensionalidade e a interação, vivências, autoquestionamentos? Aqui a interação da internacionalidade e multidimensionalidade, eu coloquei... porque muitas pessoas, às vezes, quando vai para o internacional, vai meio que a turismo, né? Tem muito disso, ou por uma questão... E, às vezes, até esquece um pouco da multidimensionalidade. Sabe aquela coisa assim, tem a multidimensionalidade no curso, na dinâmica, e aí, quando você vai a turismo, não tem. E, às vezes, quando a gente vai para uma viagem, às vezes, a gente espera só diversão. A gente não quer reflexão, a gente não quer crise, a gente não quer reencontros não saudáveis. Então, eu acho que a gente também tem que lembrar disso, que a multidimensionalidade está onde a gente for. Está na viagem, está aqui, está no curso, está em casa. Então, de a gente refletir sobre isso. E a outra, qual que é? Vivências, autoquestionamentos. E isso é muito interessante, a gente tem falado sobre isso também, porque as vivências acontecem o tempo todo, e às vezes a gente não reflete, a gente não se questiona, acontece alguma coisa, a gente às vezes acha graça, nossa, que engraçado, o japonês lá come de uma maneira assim, nossa, olha que engraçado. A gente tem que ver o que é, por exemplo, que nos incomoda. Tem coisa, porque às vezes o incômodo que dava no Igor em uma determinada situação não me incomodava, e às vezes algo me incomodava, não incomodava ele. Então, dependendo da vivência, algum desconforto que você teve com alguma pessoa, com alguma situação, eu acho sempre interessante a gente refletir, a gente se questionar, a autopesquisa o tempo todo, né? Na estrangeirismologia, página 13, segunda linha, as best practices internacionais são de ambos os lados, dos estrangeiros e dos habitantes autóctones. Com a xenofobia crescente atualmente, estas best practices não tendem a ser deixadas de lado? Eu acho que tem uma coisa assim, a gente tem que ter as nossas melhores formas de fazer, e não tem como a gente contar que o outro vai fazer a parte dele, né? Então, eu acho assim, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Então, a gente tem falado aí de várias práticas melhores a ser realizadas. Então, a gente ter o abertismo, a gente estudar outros idiomas, a gente estudar outras culturas, se abrir para experimentar, que seja... A gente está aqui, às vezes, no Brasil, vai num self-service que tem... A gente só pega arroz, feijão, carne e salada, sabe aquela coisa assim? Experimenta algo diferente, sabe? Se abre. Às vezes, a pessoa não tem condições de fazer uma viagem internacional, se abre dentro do país. Por exemplo, aqui no SEAC mesmo, tem diversas pessoas que moraram em outro país. Tenta ir lá conversar, tenta falar alguma coisa com ele, experimentar uma comida diferente, ainda que seja no seu país. Eu acho que já é um movimento já de boas práticas aí de a gente fazer ainda dentro do país. Às vezes a gente espera, não, quando eu fizer uma viagem internacional, aí eu experimento diferente. Não, aqui tem restaurante, às vezes, árabe, restaurante italiano, vai experimentar outra cultura, outra alimentação. Nós temos aqui uma oportunidade, né? Que em meia hora, assim, a gente pode estar em países diferentes. Exatamente. Né? Nós somos tríplice fronteira. Exatamente. Ainda tem esse ganho aqui na Cognópolis.
Na página 15, em mitologia, você poderia falar um pouco mais sobre o combate ao mito da superioridade étnica? Fobiologia? Mito? Mitologia, na página 15. Sim, porque existe esse mito, né, de ser, então o inglês é melhor, ou o japonês é o mais inteligente, ou existe vários mitos que eu acho que a gente tem que combater mesmo esses mitos. Eu acho que antes de eles serem de uma nacionalidade, eles são consciências. E conforme a gente viaja e a gente conversa com outras pessoas, a gente vê que realmente tem-se uma tendência, às vezes, de uma nacionalidade estudar mais do que a outra. Tem-se uma tendência, mas a gente tentar não generalizar, sabe? Que todo brasileiro gosta de festa, de bagunça, e não é assim. A gente tentar não entrar nesses mitos de generalizar, de falar que um é melhor que o outro. Eu acho que a gente tem que ver, antes da nacionalidade, de a gente ver, sim, que existe uma consciência ali, sabe? De a gente não parar na nacionalidade dele e já estigmatizar a pessoa, ela é dessa maneira, nem adianta eu conversar porque ela é de tal nacionalidade. Às vezes a gente generaliza e a gente perde com isso, né? A gente não aprofunda, às vezes, só de saber, porque... por exemplo, eu sou paulista, e às vezes tinha um pouco assim do paulista achar, dentro do Brasil, não estou nem indo para fora, o paulista se achar que ele... Quando vinha alguém, às vezes, com sotaque do norte, assim, eu via, assim, às vezes ficava fazendo piada só porque ele tinha um sotaque, porque ele mora em outra região, sabe? Então, às vezes a gente faz brincadeira com o pessoal do norte, porque o pessoal do sul é assim, que o pessoal... Então, assim, aí o carioca é dessa maneira. Então, eu acho que a gente tem que superar isso, independente da cidade, independente do país, que ali tem uma consciência, né? Na fatologia, página 13, 8ª linha, quais são os sintomas desta oscilação adaptativa no exterior? Isso tem muita relação, eu até coloquei ali, às vezes você chega no país e tem um deslumbramento. Nossa, aqui tudo funciona. Dependendo do país que você vai, a gente tem uma fase que tem um deslumbramento, que você vê as pessoas e você acha que está todo mundo de férias, sabe? Porque você olha as pessoas, às vezes você está de férias e você acha que, não, se eu morasse aqui, minha vida seria muito melhor. E às vezes o tempo passa... Aí você começa a sentir falta da sua família, da comida. Então, aí você começa a reclamar, às vezes, do país. Porque esse país aqui é isso. Aí, de repente, alguma coisa acontece. Não, mas esse país é maravilhoso. Então, acontece uma oscilação. Às vezes, você está amando o país, acontece alguma coisa. Eu lembro, às vezes, a gente ia numa consulta médica e demorou 3 horas para ser atendido. E tinha os brasileiros assim, tá vendo? No Brasil é tudo igual, esses países, eu sei o que. Aí já começa a reclamar. Aí sai, vê alguma coisa funcionando. Não, esse país é maravilhoso. Porque... Então, assim, eu até coloquei aqui na mania, a gente tem uma mania de criticar, uma mania de reclamar. A gente tem uma tendência de ter uma dificuldade de observar, de ter uma postura mais de observar, de pesquisar. Então, é interessante, às vezes, o brasileiro ele acha que só ele fala português. Quando a gente está fora, não sei se vocês já passaram por isso, e o brasileiro, como eu estou fora, eu posso falar o que eu quiser, ninguém está me escutando, né? Porque ninguém está me entendendo, porque eles falam tudo em inglês. Mas, direto, a gente chega, às vezes, perto de um brasileiro, ele está reclamando. Você viu? Nossa, eu achei que esse país prestava, mas você viu? Isso não funciona, aquilo... Porque, às vezes, é diferente, não é que não funciona, a gente ainda não entendeu como funciona, sabe? Então, a gente acaba reclamando muito. E, às vezes, acaba idolatrando muito. E o ideal é a gente ter um equilíbrio, a gente vê que são diferentes. Então, a gente fica oscilando, né? Então, é nesse sentido. Eu acho, às vezes, também que a gente generaliza um pouco. Eu me lembro quando a gente foi para... uma excursão aqui da Conscienciologia para a China, as pessoas assim reclamavam demais que os banheiros estavam muito sujos lá,
eu entrava nos banheiros, porque eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, né? E eu viajei muito pelo interior, assim, e eu ia para aqueles banheiros, né, no meio na metade da viagem, né, na estrada, aqueles banheiros assim horrorosos de sujo, né? Eu falava assim, gente, vocês no Brasil nunca entraram no banheiro sujo, sabe, dessas paradas assim, ou de ônibus, ou mesmo de automóvel, de carro. E as pessoas assim pareciam que negavam, sabe, determinadas realidades nossas aqui, e ficavam também, como você está falando, reclamando dos banheiros que eram sujos. Realmente, os banheiros lá, em alguns locais que a gente foi, eram muito sujos, muito. Mas aqui também não era diferente. Em alguns Aqui locais, também. assim, que você vê aquela penca de papel sujo espalhado pelo aquela água entornando, aquele negócio todo, era mais ou menos assim. Só que aqui é mais assim, em alguns locais, no interior e tal. E lá era um negócio mais generalizado. Mas, assim, eu ficava impressionada como é que era generalizada a crítica, né, de lá. Mas, enfim, gente, isso faz parte da vida, né? Na efeitologia, página 14, início da primeira linha, como prevenir os efeitos somáticos do jet lag? Interessante, porque quando a gente foi, porque assim, o maior jet lag que a gente já teve foi para a Austrália. Às vezes a gente ia para outros países, a gente tinha, mas como da Austrália são 12, 13 horas na frente, então realmente a hora que a gente estava dormindo, a gente teria que estar acordado. Então, a gente até pesquisou que, dependendo, às vezes, quando você vai, que as horas são à frente, às vezes tem uma tendência de ser mais difícil de acompanhar. A gente estava até conversando ontem, né, com o Djalma sobre isso, que está indo para a África hoje, que quando ele vai, ele tem uma dificuldade maior do que quando ele volta. E às vezes assim a gente nunca tinha passado por um jet lag tão forte. A gente acordava de madrugada com uma fome que a gente tinha vontade de almoçar, na verdade, né? E assim a gente queria comer. Então às vezes de madrugada a gente acordava e ia cozinhar. Tava os dois na cozinha de madrugada porque a gente queria almoçar. E não podia ser algum biscoitinho, não. A gente queria comer. E aí a gente acabou que assim, o que acontecia? A gente não conseguia dormir de noite. E durante o dia, era um sono assim, que a gente quase desmaiava. Não era um soninho, era vontade de dormir mesmo. Então, uma das coisas que a gente viu, quando a gente veio para cá, a gente teve uma dificuldade muito grande de ficar acordado nos primeiros dias. E a gente tinha já tertúlia aqui, a gente tinha que estar acordado, né? Então a gente fez um acordo assim, a gente tinha que forçar um pouco mais de ficar acordado durante o dia, de fazer algumas atividades durante o dia que o sol faz com que ajuda você a ficar acordado, a fazer algumas atividades, de tentar durante o dia ficar acordado e não entrar porque dá sono, se a gente deita, a gente vai dormir, aí acorda de madrugada. Então, a gente tentava fazer isso, de ficar acordado durante o dia, de ter alguma atividade que forçava a gente a ficar acordado, e à noite, por mais que não tenha sono, não ficar fazendo alguma coisa. Porque aí que você vai ficar acordado mesmo. Então, à noite, por mais que a gente não estava com sono, a gente ficava deitado no escuro e tentando entrar no fuso horário do país. Porque se você facilita, então não estou com sono, vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa, aí acaba dificultando mais. Então, a gente tentava entrar sim, forçar um pouco o corpo a entrar no jet lag, porque é complicado, dependendo do... e a gente chegou no dia que mudou o horário de verão, né? E um monte de gente já estava reclamando que era 1 hora de diferença, né? E no nosso caso eram 12, 13 horas. Então, assim, é muito puxado. Mas, assim, para a pessoa que às vezes vai viajar e vai ficar 15 dias, se ela não forçar a ficar acordada, ela vai perder a viagem. Porque ela vai dormir durante o dia e ficar acordada à noite. Então, ela tem que fazer um esforço maior. Tem uma direção que é melhor, né? Eu acho que daqui para lá, eu acho que é mais fácil de você se adaptar do que de lá para cá. Eu penso assim, porque quando chega aqui, parece... Eu não sei se é porque você volta para casa. Aí você já relaxa. Né? Mas E lá você chega, tem tanta atividade que você consegue
ficar o dia inteiro assim no badalo. Mas isso acontece mesmo e a pessoa ela tem que estar ciente de que isso está acontecendo e também respeitar o corpo. Se a pessoa ela realmente não está aguentando, então ela tem que respeitar o corpo também, né? Porque é uma mudança muito abrupta, né? E também tem alguns truques de viagem, que até ontem a gente estava conversando com a Grace, quando ela vai para a África, ela tenta comprar uma passagem que chega durante o dia, também, porque ela chega e já está acordada. Se ela chega cansada. Então, assim, alguns horários de viagem, da chegada, também contribuem para ajudar você a entrar. Então, dependendo de como você é, se você chega cansado, tentar comprar uma passagem que chega à noite, porque aí você já dorme, porque você está cansado. Então, acho que varia de acordo com a pessoa, mas é bom ela ficar atenta que isso é um fato que acontece. E depende também da atração que você encontra, né, da motivação que você encontra para onde você está indo, na direção que você está indo. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Na paradoxologia, página 15, terceira linha. Por que ocorre o paradoxo da Consim mais bem adaptada a outra cultura e não a cultura de origem? Isso tem algumas possíveis reflexões, né? Uma delas que eu penso às vezes a pessoa foi francesa, né? E ela super adaptada, ela gostava da vida dela lá na França, ela tinha era uma vida que para ela era bacana. E se ela nasce em outro país, e aí ela faz uma viagem à França e ela se encontra, então provavelmente tem-se uma tendência muito grande de ela se adaptar mais, às vezes, a um país que ela morou no passado do que no novo, no atual. E aí, isso eu acho que é uma grande reflexão de a gente ter que ter, porque às vezes a pessoa ela viaja e ela se adapta e ela acha que ela tem que ficar lá. E às vezes ela não tem que ficar lá. O fato de você se sentir bem no país não quer dizer que você tem que estar lá. Às vezes, você não nasceu naquele país exatamente porque você não tem que estar lá. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. O país que a gente está é onde a gente tem que estar? Ou a gente, às vezes, está lá por comodismo, por conforto, fugindo do outro país? Que, às vezes, a pessoa tem que estar no outro país, que é o enfrentamento dela, as assistências, a proexis dela, não necessariamente é no país que você se sente mais confortável, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso também, né? Isso aí tem um verbete, né? Forma holopensênica, que explica muito bem isso que você acabou de falar, que eu acho que vale a pena as pessoas lerem também. Muito bom, estão interessadas nisso, né? Para entender isso que você falou é fundamental. Às vezes a gente teve um curso intermissivo, estou falando mais para o intermissivista, né? Que tem uma proex, uma programação a cumprir. Às vezes foi assim até trabalhoso, né? Arranjar pai, mãe para nascer em determinado país, aí vai visitar um país, né, cuja forma é maravilhosa, se encanta, e aí perde todo aquele trabalho. E às vezes teve uma vida complicada, que nem eu tive um amigo, ele era até da Consciologia, hoje ele não está mais, ele estudava, queria fazer um monte de coisas e tal, super, sabe, certinho, assim, não gosta disso, de fumar, de beber, de drogas, e ele foi fazer um intercâmbio no Canadá. E foi assim, não, eu tenho que fazer para eu estudar, para eu, né, o inglês e tal. E ele voltou virado, assim. Então, tanto que algumas pessoas me perguntam, vocês indicam para todo mundo viajar, fazer intercâmbio? Não. Às vezes a pessoa pode voltar, reviver tudo que às vezes não foi saudável para ela e ser super prejudicial ali para a proexis dela. E hoje ele tá totalmente acabou se desviando, fazendo um monte de coisas que ele não fazia, então ele acessou um grupo do passado, enfim, hoje está com diversos problemas, e ele estava antes certinho, aquela viagem que acabou atrapalhando. Então, acho que muitas pessoas têm que, até que fazem os filhos irem fazer intercâmbio, eu acho que elas têm que refletir muito. Não dá para, não, vai ser bom, e manda o filho, e às vezes sem nenhum suporte, às vezes o filho nunca lavou o prato, e de repente vai para lá, ou então nunca pôde sair para uma festa, e de repente ele tem liberdade de fazer tudo o que ele quer. Às vezes consegue um emprego lá e consegue algum dinheiro e começa com esse dinheiro, acha que pode fazer o que quer. Então, é muito complicado. Eu acho que tem que ver, caso a caso, pessoa a pessoa. A gente teve muitos benefícios
é possível se ter muitos benefícios, mas eu acho que também a pessoa tem que ver caso a caso como é, entender, porque senão pode ser realmente um desvio aí muito complicado. Oi, Juliana, você provocou aqui, agora tem umas consciências no meu ouvido aqui, ó, pedindo para você aprofundar essa fatologia na página 14, as viagens internacionais sendo treinos para o desapego na dessoma. Muito interessante. A gente vivenciou essa experiência do desapego para a dessoma, porque quando você vai para um outro país, você tem que abrir mão de muita coisa. Da sua rotina, da sua vida, dos seus amigos, do seu trabalho, das suas roupas, da sua cozinha, dos seus... Tem gente que é apegada até aos pratinhos da cozinha, assim, sabe aquela coisa assim, que ninguém nem pode tocar, assim. Então, quando você vai fazer uma viagem, a gente mesmo, a nossa vida cabe cada um tem 2 malas. Tanto que assim, agora quando a gente vai comprar o Igor quer comprar às vezes alguma coisa. Se você comprar isso aí, você vai ter que abrir mão de outra coisa, sabe? Então, a gente nunca vai caber na mala. Então, quando a gente foi um exercício muito grande assim de desapego. Para mim foi muito difícil até ficar longe de vocês, que são nossos amigos. Antes de vocês serem nossos pais, vocês são nossos melhores amigos. A gente pode conversar sobre tudo. Não foi só sobre um pai que cuidou de mim, não. De vocês, o nosso convívio diário. Isso, para a gente, é muito rico. Então, por mais que exista a tecnologia, a projeção, o convívio intrafísico, a gente sentiu muita falta. Então, quando a gente dessomar, a gente vai ter que abrir mão disso, desse convívio com esse corpo. Então, foi um exercício como... Até certo ponto, se a gente tivesse dessomado, porque a gente não tinha contato físico. Por mais que a gente conversasse, eu não tinha mais o nosso apartamento, o carro, sabe, as nossas coisas. Então, a gente teve que desapegar de tudo isso, Até porque eles têm muitos outros filhos, além de você, sabia? Quando eu penso nisso, eu tenho muitos outros filhos, além dos meus. Tenho muitos outros pais, além dos meus. A gente já tem um impacto, Então, a gente tem que gostar da mãe ou dos filhos como consciências e não como aquele apego. Então, e para a gente foi... Esse aprendizado é difícil. Foi um aprendizado, foi um desapego, assim... a gente fala do desapego cosmoético. A gente teve que desapegar do físico, das nossas coisas pessoais, desapegar do contato diário com os nossos amigos, do nosso trabalho, da nossa família. Então, a sensação era realmente da experiência de ter dessomado, sabe? Então, é muito interessante. E eu acho que muitas vezes as pessoas não viajam por essa dificuldade de desapegar. Eu tenho amigos que falam, não, eu não consigo ficar longe dos meus pais, do meu trabalho, dos meus amigos, eu não tenho condição. Então, isso, às vezes, a pessoa não precisa nem viajar, mas se ela assume que ela tem essa dificuldade, como é que vai ser na dessoma? Pode ser muito problemática, pode ser muito difícil. Então, esse exercício ajuda até você ver como é que você lidaria se você tivesse dessomado. Você ia querer ficar lá no seu apartamento, no seu carro, com essas coisinhas, sabe? E assediando todo mundo que ficou, porque você não queria ter dessomado. Então, a gente está aqui hoje, a gente não sabe amanhã. A única certeza que a gente tem é que a gente vai dessomar. Então, é uma questão muito complicada, mas a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que estar pronto e se estudando, pesquisando, porque um dia a gente vai... Então, é muito interessante ter essa experiência. Eu fico vendo assim, a diferença e o conforto que nós tivemos, porque você acompanhou o processo que nós também tivemos que fazer, um desligamento das coisas que nós tínhamos em São Paulo, O trabalho, o apartamento, o carro. E a gente veio para cá e não trouxemos um garfo, um talher. Só que aqui nós temos o componente de falarmos a mesma língua e estarmos aqui na Cognópolis, que você é muito bem acolhido. Vocês foram para um país muito mais distante, com uma língua estranha, e não ter esse acolhimento que a gente tem aqui.
Foi Parabéns. praticamente uma ressoma, né? Você chega lá, você tem que aprender outro idioma, conhecer as pessoas não confiam em você. E aqui todo mundo já conhecia. E uma das crises minha lá, eu falava, as pessoas não confiam, elas olham para mim e elas acham que eu posso fazer alguma coisa errada, elas não acreditam na minha honestidade. Era uma coisa que você tem que conquistar novamente. E isso é muito difícil e leva um tempo. Se você não tem paciência para as pessoas terem o tempo de saber quem você acaba desistindo. Então, é uma ressoma mesmo, né, ter essa experiência em outro país. Juliana, parabéns pelo verbete. Muitos de nós deixamos, né, como acho que estava falando, das cidades próximas, estados, né, estamos aqui. E essa questão do desapego, né, por exemplo, eu deixei filho, meus parentes todos estão no outro estado. Então, já faz uma diferença, né? A gente já sente a falta, apesar de que tu hoje, com a comunicação é tão rápida, né? Mas, mesmo assim, a gente sente esse impacto, né? Por isso, a importância, eu vejo, da gente fazer essas mudanças, essas viagens, né? Eu mesmo estava recordando, minha primeira viagem de avião foi internacional. Então, foi, assim, um impacto mesmo, né? Eu também passei bastante dificuldade de me adaptar. Daí eu te pergunto, vocês também não estão sentindo falta agora, nesse momento de lá, dos amigos? Vocês ficaram bastante tempo lá, né? Vocês estão... Como que é o contrário disso? Então, para a gente também é muito complicado, sabe? A gente sabe a dificuldade que é até para as pessoas que ficam, porque nossos amigos, a família e tudo mais... E foi um crescendo. Eu acho que, como também a gente era de São Paulo e a gente veio, já tinha sido uma experiência, que nem você falou. A gente também sentia falta, mas a Cognópolis acabava que ajudava muito, né? Só que lá não tem essa Cognópolis, então a gente acabou que era mais eu e ele. Claro que a gente tem amigos, mas não é a mesma coisa, né? Então a gente sente, sim, não vou dizer que não, mas assim, até o que a gente estava falando no começo. O que nos ajuda, até psicologicamente, de nos manter lá, é que a gente sente que a gente tem alguma coisa para fazer lá. E isso faz com que a gente fique forte. E a gente não, o que nos ajuda até a desdramatizar, a gente sabe que não é para sempre. A gente sente que a gente tem um trabalho para ser feito lá, e tinha que ser lá, apesar de ser longe pra caramba. Eu falo para ele, nossa, mas podia ser um pouquinho mais perto, né? É mais longe só se a gente for para Marte, né? Porque não tem mais longe, né? Então, assim, a gente sente, sim, e quando a gente entra na crise de, nossa, a gente está longe, nossa, que saudade, sabe? Dá saudade de tudo, assim, de estar aqui na Cognópolis, dos nossos amigos, da nossa família. A gente gosta muito de estar aqui. A gente não foi, eu quero ir embora. Porque, às vezes, quando a pessoa vai assim, a pessoa não sente saudade, né? Às vezes sente depois. Mas o que nos ajuda é o sentimento interno. Não é ninguém que falou para a gente ir. É a nossa sensação de que a gente tem um trabalho lá. E a gente não sabe se vai ser um mês, um ano. A gente ainda não tem certeza, assim, exatamente. Mas o que nos ajuda é o sentimento interno de ter um trabalho para ser feito lá. E não necessariamente a gente sabe qual que é, mas você vai meio que, sabe, tateando assim, e você vai, e você sente que alguma coisa está sendo feita, pelos indicadores, pelos banhos de energia, por tudo que a gente aprendeu aqui, a gente usar lá na prática. Bacana. Eu queria aproveitar e perguntar para você, na página 14, na fatologia, terceira linha, o ressurgimento de retroegos, que você colocou ali, que seria... sim, né? Conforme a gente vai viajar, a gente acessa o nosso passado. E dependendo, acho que do país que a gente for, a vida que a gente teve, porque a gente pode acessar e isso ser até negativo. Alguma vida que a gente tinha e a gente começa a atuar da mesma maneira. Alguma coisa que a gente já estava um pouquinho melhor, a gente acessa. E aquilo pode complicar. Eu lembro até o professor Valdo, ele falou uma vez assim que, dependendo da pessoa, era bom não viajar para o país. Nossa, mas eu tenho um interesse, eu acho que eu tive uma vida em tal lugar. Ele falava, não vai. Não vai. Então, às vezes, a gente acha, não, a gente tem que viajar, a gente tem que conhecer, a gente tem que tomar cuidado para os países que a gente vai, porque senão a gente pode acessar problemas que a gente teve no passado, e até meio que, sem saber exatamente, a gente começar a atuar da mesma maneira.
E isso é muito complicado. Né? Nem se deixar iludir pelas sincronicidades, porque às vezes é uma sincronicidade a menor. Exatamente. É uma sincronicidade, mas quem promoveu aquela sincronicidade não é o nosso amparador e não está a favor da gente, né? É para desvirtuar a gente. Então, isso é muito complicado. Essas concausas, esse discernimento para entender isso é muito difícil. Exato. E às vezes a gente Então, fala, não, tem que viajar. Agora que a gente fala muito, né, vamos descobrir o passado, vamos para a Europa. Então, eu acho que tem que ser viagem técnica, você saber o que você está fazendo, pesquisa, ver se é isso mesmo, sabe, ver como é que vai fazer, porque senão pode... A gente quer ajudar, a gente quer ir para melhorar, para evoluir, entender alguma coisa e acaba atrapalhando mais. Né? É muito sério isso. Lembrando que a Austrália é um país, é um continente novo, tem 228 anos só, e mais de 200 etnias. O único nativo lá é o aborígene, né? E aí a Juliana, uma brasileiríssima, né, típica aqui, chega lá falando inglês ainda não tão fluente, foi estudar inglês. E na aula de inglês, pela simpatia, os professores convidaram ela para recepcionar árabes. Esses são os encontros que eu penso. Desculpa, recepcionar? Para você recepcionar os árabes na turma, né? Que eu achei isso muito, muito interessante. Que aparentemente ela não é da família, mas por quê? Naquele país houve essa atratabilidade, né? Não, é interessante. Até de uma maneira a professora reconheceu alguma coisa, né? Microfone, Isabel, fala o microfone. Então, não foi tão simples recepcionar, era receber e acompanhar o desenvolvimento inicial. Ela falando inglês, acolhendo os novos alunos, porque foi numa mudança de turma. É melhor você falar. Não, eu só lembro que me chamou a atenção, que eu vivenciei isso contigo. E eu achei incrível o reconhecimento do outro de um país, deve ser de outras vidas. Isso é interessante de ver, conforme cada um tem uma experiência, que às vezes é algo que não é comum das pessoas fazerem. Então, às vezes, a pessoa vai para um país, e às vezes o país ele não é muito fraterno, ele não tem essa coisa do calor humano. Aí você chega lá, a pessoa te trata de diferente do que a gente conhece. Eu acho que a gente tem que... muitas coisas aconteceram lá com a gente fala, nossa, por que isso está acontecendo? Sabe, não é comum. Então, é material de pesquisa. Essas viagens, a gente consegue muito material de pesquisa. As coisas são entregadas, às vezes, de bandeja, assim, para a gente, sabe? A verbetógrafa, em Sinergismologia, página 14, segunda linha. Pode aprofundar o sinergismo, mobilidade física, dinamismo consciencial? Aqui é como se fosse a junção, né? Quando a gente tem a mobilidade física de a gente ir para outros lugares, esse dinamismo acontece, assim, né? Dos encontros, de a gente estar aberto e tal. A gente vê muito disso, que antes... a gente vê até a nossa maneira de pensar, assim, antes de a gente ter feito algumas viagens internacionais, antes, quando a gente já estava aqui, a gente achava, legal viajar, mas a gente ainda não tinha tido algumas experiências. E a gente vê que essa mobilidade física, de você ir, de ter sua experiência, de vivenciar, de ver, de, sabe, experimentar, de conversar com outras pessoas, o quanto tem uma amplitude muito interessante. Sobre a afirmação, são tantas as diferenças, poderia apontar de forma resumida quais chamaram mais a sua atenção? Entendeu? São tantas as diferenças. Uhum. Ela não está se relacionando a nenhum item específico. Tá. É porque você deve ter falado. Algum comentário. Então, é muito até engraçado a gente falar assim, quais são as diferenças? Sendo que a gente está aqui, nós somos brasileiros e nós somos totalmente diferentes. Assim, nós temos muitas diferenças dentro ainda da nossa cultura. Então, só para a gente fazer um crescendo, a gente está aqui
dentro do Brasil, e a gente vamos pegar pessoas do mesmo estado, você vê diferenças assim entre elas gritantes às vezes, e elas são da mesma cultura. Então, se a gente for pensar, saindo do país, que é outra cultura, a maneira deles lidarem com as situações de comportamento, temperamento, enfim. Se dentro do mesmo país já tem muitas diferenças, a possibilidade, né, de a gente ver assim, que dentro de outro país tenha diferença é muito grande. Então, a gente, no dia a dia, coisas pequenas que a gente até comentou, assim, eles têm coisas que são parecidas e tem coisas que são diferentes. Eles são, por exemplo, eles gostam de conversar, sabe? Eles são abertos. Eles têm uma semelhança com os brasileiros, né? Especificamente dos australianos. Você vai conversar, eles são super bem-humorados, eles gostam de fazer brincadeiras. Eles até falam assim, olha, se um australiano fizer uma brincadeira com você, quer dizer que ele gosta de você, porque é uma maneira de ele tentar interagir. E os brasileiros, eles são assim. Mas, assim, tem diferenças que são sutis. Eles são assim, mas eles não gostam que você fique tocando nele. Eles não são de chegar e dar aqueles abraços que a gente dá, de beijos e tal. Então, assim, tem as semelhanças, mas assim, a gente tem que ficar atento também às diferenças, porque às vezes pode ser algo até ofensivo. Eu lembro, por exemplo, aqui a gente vê uma criança na rua, dá uma vontade de ir lá, a gente está no mercado, vê uma criança, a gente quer ir lá mexer, conversar, tocar. E lá, se você fizer isso, eles acham um absurdo você encostar nas crianças. Se você não conhece, você não pode encostar na criança, você não pode chegar. Então, a gente tem que ficar muito atento, por mais que às vezes a gente se sinta em casa, eles são de conversar e tal. Tem algumas diferenças, que eu lembro que teve uma amiga que foi mexer com uma criancinha que estava na rua, a mãe dela veio super brava. E ela falou, nossa, eles são tão atenciosos, abertos, mas nesse ponto não. Então, você tem que saber, assim, você está sendo um intruso. Você não pode... Tem um limite que você também não pode passar. E a gente tem que respeitar. Então, não é porque tem alguma... Que a gente, às vezes, a gente vê algumas semelhanças e a gente acha que a gente já pode agir como a gente age no nosso país. E aí, às vezes, o fato de a gente relaxar, aqui é igual. Aí você faz alguma coisa e você vê que não pode. Sabe, a maneira de eles pegarem no garfo, eles comem com garfo ao contrário, assim. Então, você olha assim, nossa, mas por quê? Então, vai lá, vai conversar. Então, são muitas diferenças que se tem. E se você for em outros países também, tem as diferenças. E eu acho que é legal a gente olhar com um olhar até curioso. Perguntas, às vezes você conhece algum estrangeiro que ele faz alguma coisa diferente, ele come diferente. Pergunta, por que você faz assim? Sabe, em vez de a gente criticar até aquilo que a gente estava falando, em vez de você ter um pato pensando, pergunta, nossa, por que você faz assim? E de repente tem uma lógica, tem algo interessante para aprender ali, né? Então, o abertismo é muito interessante. Tudo bem? Prezados colegas evolutivos, parabéns a todos. Parabéns a todos. Mas... Minha sustentação e aprimoramentos vêm desse trabalho em conjunto interassistencial. Em Interaciologia, página 15, última linha, sobre a interação, vivências, autoquestionamentos e a interação, viagem, autopesquisa. Aí ela complementa aqui, ó, ainda nunca saí para outro país, mas tenho esse perfil dessa dupla de vocês dois, né? Faço isso por aqui, indo a diversos lugares e fazendo disso um laboratório, interagindo com tudo e todos. Como podemos motivar outros a fazerem essa ampliação, se é que isso é possível? Aprendendo muito com esses verbetes, né? Então, aqui tem uma pergunta, se você quiser, responde primeiro as duas interações, depois eu volto a fazer essa pergunta para reavivar. Tá legal. Aqui nessa interação, então, a vivências, autoquestionamentos,
tem relação também com a outra interação que perguntou, que é a interação viagem-autopesquisa. Então, conforme a gente está viajando, e eu acho que, mesmo se a pessoa não viajou para o internacional, que seja, às vezes, uma cidade vizinha. Às vezes a gente acha que, não, eu preciso ir para o internacional para a minha mente abrir, para eu ter alguma experiência. Vai para, sabe, o bairro vizinho? Vai para uma cidade vizinha, para um lugar que você tiver condições, enfim. E lá você tenta se comportar como um turista, no sentido assim, aquilo que a gente estava falando. Experimenta uma comida diferente, vai num restaurante diferente, observa as pessoas. Porque, às vezes, no bairro vizinho, as pessoas, às vezes, já têm outra maneira de se portar, outra maneira de... um restaurante diferente. Então, às vezes, assim, a gente não precisa ir para o outro lado do mundo para ter essas experiências. De repente... o vizinho, conversa com o vizinho de uma maneira de tentar assim, ver, porque às vezes o vizinho ele tem tantas riquezas ali, e às vezes a gente não observa. Sabe, às vezes a gente pode ter, o que eu coloquei assim, de ter uma experiência, fazer autopesquisa, às vezes, com um amigo próximo, a gente pode ter muita observação. Então, acho que dentro de um crescendo ver as pessoas que estão ao nosso redor, sair do nosso bairro. Eu acho que em algum momento, em algum lugar aqui, eu acho que é na polinomiologia, se eu não me engano, tem esse crescendo, né, de a gente está no nosso bairro, aí a gente vai para a cidade vizinha, a gente vai para um outro estado, a gente sai do nosso país. Então, se às vezes a pessoa não tem condições de sair para outro país, tenta ver algo um pouco mais longe do que ela já foi, e vivenciar. E aqui, quando eu coloco a questão da autopesquisa, ela tentar se observar dentro daquela outra cultura, que seja uma... Eu lembro quando a gente foi... Tem alguém aqui do Rio Grande do Sul, quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, é como um outro país, assim, no sentido assim, é outra cultura. Eles dão 3 beijinhos lá, é diferente, sabe? Olha, o do Rio você tem 2 beijinhos. 2 beijinhos. Aqui tem um beijinho, né, de cumprimento. E no Sul, lá no Sul, em são Porto Alegre, que eu digo, 3 beijinhos. Então, é uma confusão. É uma confusão. Eles usam que se adaptar, expressões... tem que fazer um processamento, fazer um algoritmo para lembrar o que tem que acontecer. E aí eu lembro que às vezes eu errava, eu dava um só, e aí eu ficava aquela situação, não, são 3. Então, você está lá, dá 3 beijinhos, sabe? Você quer ver uma coisa complicada? É quando vem um carioca para cá, que você está aqui, numa cultura de um beijinho só, e a pessoa vem e você sabe que você é de lá. E aí, lá você dava 2 beijinhos e aqui você fica meio tonta, porque você não sabe o que você vai fazer. É muito interessante isso, né? Então, assim, dentro do nosso país, a gente tem culturas diversas. E eu acho que essa questão do posicionamento da pessoa que viaja está dentro da gente, independente da cidade que a gente esteja. Eu acho que é o que está dentro da gente, de a gente ser o pesquisador, de a gente conseguir informações, de a gente ter experiências, de a gente se questionar, independente de onde a gente estiver. Então, mesmo a gente não está em outro país, onde a gente for, a gente se interessar pelo outro, sabe? Pela cultura do outro. Por que você senta assim? Sabe essa coisa de você se interessar pelo outro, não só pelo estrangeiro, não só por um outro país. Dentro do nosso país, dentro da nossa família, a gente tem muita oportunidade de aprender, de ter experiências com o outro. Então, acho que é muito interessante. A gente não precisa ir tão longe para ter experiência. Né? E a Juliana colocou isso aqui em proverbiologia, né? Em terra de sapo, de cócoras com ele. Até uma frase que a Isabel sempre fala, que me ajuda, assim, já que você está lá no país, você não pode querer impor a sua cultura. Então, eu estou lá no Rio Grande do Sul, 3 beijinhos neles. Só vou complementar aqui, tá? A outra pergunta é como podemos motivar outros a fazerem essa ampliação, se é que isso é possível, ampliação de sair, mesmo que não possa sair para outro país, sair para outras atividades diferentes da que está habituado a fazer. Tem como motivar outro a fazer isso? Eu acho que tem. Hoje em dia, até na internet, a gente até estava assistindo, tem muita coisa na internet que às vezes você não precisa nem sair do seu país para você vivenciar. Tem até
programa de TV que a gente assiste, né? Como que chama dos brasileiros? O Mundo Segundo os Brasileiros. Então, são brasileiros que vão para outros países e eles filmam toda uma cidade. Já filmaram, a gente já assistiu lugar do mundo todo, assim. Eles vão para a cidade e eles fazem entrevista com brasileiros que estão, por exemplo, na Itália. Então, brasileiros vão lá para a Itália e eles visitam, e o brasileiro mostra para o programa a vida dele, como que ele é, o que ele faz, os lugares turísticos. Então, eu lembro que a gente assistia alguns, nossa, eu tenho vontade de conhecer esse país, sabe? E, às vezes, assistia outros, não, esse não me chamou a atenção. Mas o fato de ter muitos livros de países, mapas mundiais, sabe? Então, assim, o fato de a gente estudar, de a gente pesquisar sobre o país, eu acho que isso sabe, às vezes dá um interesse de conhecer o diferente, de viajar. Eu acho que contribui para essa motivação. Isso, e a motivação para o outro é o autoexemplo, né? Exatamente. Se ela fizer, como vocês falaram aí, um caso, né, de vocês irem para uma festa e não beberem. E vocês não falavam nada. Aí lá pelas tantas, eles próprios, né, quem estava recepcionando vocês, organizando, resolveu aderir só pelo exemplarismo de vocês. Então, no caso dela, a melhor motivação é o exemplarismo. Exatamente. Se a pessoa começar a vir, né, assistindo ela a fazer esse movimento, quem sabe um dia vai se interessar. Eu queria perguntar aqui na tecnologia, você colocou na segunda linha as técnicas da anti-ingenuidade. Como é que são essas técnicas? Que legal! Então, a gente tem, às vezes, uma tendência de achar que, às vezes, por um país ser um pouco mais desenvolvido, que a gente não vai ter problema. Por exemplo, que eu posso sair, então, na rua, com dinheiro na mão e ninguém vai me roubar. Que eu posso sair de madrugada, que não tem perigo, porque aqui é um país desenvolvido. No Brasil, eu preciso ter cuidado. Eu já tive uma amiga que falou, eu nunca fui assaltada no Brasil e fui assaltada lá. Por quê? Porque, às vezes, no Brasil, ela fica mais atenta, ela não sai de noite, de madrugada, e aí, o que acontece? Às vezes, ela vai para outro país, ela relaxa, e aí ela dá, às vezes, uma oportunidade para dar uma brecha para alguma coisa acontecer. Então, a gente também tem que tirar, às vezes, uma ingenuidade de que a gente vai para lá, que eu não vou ter problema, de que todo mundo é legal, sabe? Não, é um país desenvolvido, as pessoas são honestas e não necessariamente. Não quer dizer que eu vou desconfiar de todo mundo, achar que todo mundo é ruim. Isso é um extremo. Mas se eu achar que todo mundo é bom, que todo mundo é amigo, que eu posso confiar, que eu posso trazer todo mundo na minha casa. Então, assim, tem muita ingenuidade que pode atrapalhar na viagem, né? Sabe uma coisa que eu acho que a gente faz? É que, normalmente, tem alguns países e algumas cidades, né, da Europa que têm um nível de segurança um pouco melhor do que o nosso. E aí a gente generaliza que é totalmente seguro. Né? Então, assim, na rua, assim, eu nunca fui roubada aqui, fui roubada na Espanha, em Granada, entendeu? Porque eu botei uma bolsa assim, fui almoçar, eu me senti um momento que eu fiquei completamente obnubilada. Mas eu achei que era cansaço, eu achei que era da comida, eu achei que era um monte de coisa. A única coisa que eu não achei é que, naquele momento, a pessoa estava pegando a minha carteira. E a minha sorte é que a gente usa o passaporte naquela bolsinha de dentro, né? Mas aí já foram vários, daí decorreram daí várias outras atividades que a gente teve que fazer, perder um tempo, né? Com aquilo. Então, e é complicado, porque a gente fala assim, não, é legal viajar, o intercâmbio é legal, eu não acho que é para todos, mas é muito interessante. A gente estava falando, né, intercâmbio, então, é legal, eu não acho que é para todos, porque tem gente que às vezes não tem, às vezes, uma mentalidade, um suporte para conseguir. As viagens são bacanas, elas abrem a mente, mas você também tem que ter cuidado com o lugar que você vai, que aquilo também pode ser complicado.
viajar também, você tem que relaxar e tal, mas você também tem que ficar atento. Então, assim, é muito complicado, a pessoa tem que ver, eu acho que ela tem que usar lá o discernimento, né, para saber para onde ir, por que ficar. Eu acho que essa reflexão ela tem que estar a todo momento. Eu tenho que estar aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou fugindo? É aqui que eu tenho que estar? Então, assim, é muito complicado, é muito complexo se a gente for pensar. Então, mas voltando à ingenuidade, eu acho que tem muita relação disso, de a gente viajar na inocência, achando que é tudo lindo e maravilhoso, e não ficar atento, né? É bem... Você quer... Essa questão da ingenuidade, ela vai em consideração as dicas locais, né? Uma vez a gente foi visitar um museu, e o museu mesmo dizia, ó, cuidado com os batedores de carteira. Tinha placa no museu. Então, assim, você ignorar esse tipo de sinal... você está sendo muito ingênuo, né? Então... quando a gente estava nesse museu, um dos nossos amigos falaram, até parece, né? Porque era no Louvre, tem as plaquinhas. Não, a gente está aqui no museu mais famoso e nada vai acontecer. Então, assim, a própria pessoa desconfia da informação. Se está escrito ali, tem um motivo. Sabe? Então, é muita ingenuidade você não dar atenção até para as plaquinhas que estão dizendo, né? Juliana, também fiquei pensando sobre a tua fala anterior, que tem pessoas, às vezes, que moram num prédio, né, maior e nem conhece os seus vizinhos, né? Não interage, né? Ou então, assim, nosso estado, às vezes, tem tantas coisas para conhecer no interior e as pessoas não aproveitam também essa oportunidade. Eu acho que é aí que começa o início de todo para a pessoa se preparar, né, para uma viagem maior, né? Mas eu lembrei dessa parte, né? Queria aproveitar para te perguntar que você colocou aqui na neossinapsiologia a reciclagem das retrosinapses fossilizantes, né, que você colocou aqui. Eu acho que é por aí o caminho, né, que você estava falando, né? Então... Só reciclar. Eu vejo assim que, às vezes, a viagem a gente pode usar como oportunidade de reciclar. Então, às vezes, a gente vai para um país e a gente acessa de como a gente era, a gente tem alguns acessos às informações, e se a gente não estiver atento, a gente pode embarcar. Como a gente pode reciclar e tentar superar e criar neossinapses para aquele contexto. Então, assim, eu acho que a gente tem aí na Conscienciologia muitas técnicas, né? E eu acho que quando a gente vai viajar, muitas dessas técnicas a gente tem que pôr em prática, porque senão a gente pode acabar acabando prejudicando, acessando o passado e ficando na nossa auto-mimese e estando em lugar e perdendo uma proexis por não ter, às vezes, desassimilado, por às vezes não ter compreendido que aquilo era uma outra vida e agora é outra, e a gente tem que reciclar. Então, as técnicas da Conscienciologia, hoje, eu vejo a diferença que faz nas nossas vidas, e a gente está longe, mas a gente está podendo aplicar, a gente está podendo colocar elas em práticas para a gente superar. Bem, nós vamos ter que sair, porque é melhor aqui, né? Eu queria dizer que foi um prazer grande estar aqui hoje, visitando, né? E foi de grande produtividade, assim, o que a gente ouviu aqui. Foi uma oportunidade única, porque nós moramos em Curitiba, então, através de um congresso, alguma oportunidade que se faz, né? Eu tinha visto, eu acho que eu a vi com o professor Valdo Vieira, aqui, através da internet, há um tempo atrás. Bem, eu quero dizer que também sou a pesquisadora da vida, gosto de filosofia, sou médica, mas gosto dessa parte. E acho assim que o ambiente aqui, a proposta, eu acho que é de uma contribuição muito grande assim para as pessoas que acordam, né? E eu não entendo bem, não estudei bem aqui toda a terminologia aqui, né? Essa parte, mas eu entendo o que vocês estão falando e compartilho também dessa forma de pensar assim, né? Então, acabei de vir de uma viagem também, que a gente fez. Então, tudo isso do diferente, das gozações que a gente cai nessa de, às vezes, falar do português, das piadas que a gente, né, incorre, a gente observa assim que a diversidade
E a viagem da vida, através das viagens do que está falando, você está falando em tom menor da viagem da vida, não é? Então, que uma hora nós deixamos tudo isso aqui e temos que ter o desapego, né? Então, como nós vivermos em paz cada dia, com a gente mesmo, conhecendo essas limitações e aquele grande círculo que a gente tem que ir desbravando para poder conviver melhor, né? E com consciência, né? Então, eu agradeço. Meu marido e minha filha já foram, mas eu fiquei encarregada de deixar esse recado. Nós que agradecemos a presença de vocês e apareçam sempre. Tá bom? Obrigada. Isso. Você quer fazer mais uma pergunta? Tecnologia, você colocou ali, não sei se você falou já, as técnicas de expressão oral. O que seriam essas técnicas? Então, uma das coisas que a gente notou, para até aprender outro idioma, às vezes a gente tem que mudar até a maneira como fala, assim, porque às vezes tem um L, um R que é diferente. Às vezes, por exemplo, no espanhol eles têm um R muito mais forte, não sei como posso expressar, mas do que o nosso. Então, a gente às vezes tem que até mudar a maneira como a gente pronuncia normalmente as palavras. Às vezes vai outro idioma também tem outra maneira, até a maneira de pensar, a maneira de se expressar, né? O oral é diferente de se comunicar. A gente estava até falando, às vezes a voz muda, porque a entonação, e a gente estava até brincando que às vezes a voz muda, a postura da pessoa muda quando ela vai falar outro idioma. Às vezes a gente será que até evoca o passado, né? Porque às vezes a linguagem como você se pronunciava no passado ali, a sua voz. Então é muito interessante se a gente for ver a pessoa falando às vezes o português, aí ela começa a falar em espanhol ou em inglês ou em outra linguagem. Às vezes a própria voz, o tom de voz muda, né? Então é muito interessante essa questão do oral, assim, com relação ao idioma, nesse sentido. Juliana, a gente está com o tempo esgotado. A gente parabeniza mais uma vez você pelo verbete. Aguardamos novos verbetes, né, dessa dupla dinâmica, né? Uma dupla evolutiva dinâmica, né? Eu acho que isso também aponta para a importância da viagem de vocês. Nós agradecemos, então, Obrigada. A presença de vocês aí, de todos aqui presentes aqui como tertulianos, os teletertulianos também, que participaram conosco, das energias, né, que movimentaram aqui no nosso ambiente, das perguntas, da participação. E eu sempre convido para que vocês participem conosco diariamente, de 12h30, 2h30 da tarde, seja presencialmente, seja à distância, né? Porque são os tertulianos e os teletertulianos com verbetógrafo do dia que movimentam, que dão o tom do nosso debate aqui. Nós precisamos da presença de vocês e nós gostamos da presença de vocês. Então, passamos então para os nossos comerciais. Agradeço. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas de livro de presença, 10 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Os recados de hoje serão com Isabel Conceição, com o curso Bolsões Holopencênicos, e Paula Souza, com o curso Preceptoria Verbetográfica. Boa tarde a todos. Vimos convidá-los para um curso singular, inédito, denominado Ideologias, Visões de Mundo. Esse curso vai ocorrer de 2 a 4 de dezembro, aqui no CAEC, deste ano. Serão abordados temas significativos como, por exemplo, nós vamos falar de bolsões holopencênicos, a contextualização histórica de ideologias, o temperamento ideológico, a ideologia filosófica com o professor Márcio Alves, a ideologia política com o professor Luciano Mello, ideologia educacional com Rion Braga, ideologia científica com Alexandre Zaslavski, conscienciologia, antidogmatização e descrenciologia com Roberto Almeida, ideologia místico-religiosa com Marcelo da Luz e uma oficina de identificação de traços ideológicos. Para finalizar, abordagens terapêuticas das distorções ideológicas com Ivo Valente.
Qual o objetivo? O objetivo deste curso é oportunizar uma ambiência propícia para que cada participante identifique qual é a ideologia que impera na sua manifestação consciencial. E nós vamos ter essa oficina desde o início do curso, com planilhas técnicas, para que o participante identifique essa ideologia maior e possa fazer um plano de reciclagem da mesma. Esse curso é do CAEC, as inscrições são no CAEC, telefone 45 3525 2652, e-mail ceec@ceec.org. E será presencial e à distância. Contamos com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para a preceptoria parapedagógica personalizada, que é fornecida por professores especialistas no Confort da Enciclopédia da Conscienciologia, para auxiliar a resolução de dúvidas e eliminações de travões dificultadores da finalização dos verbetes. Nós temos vários verbetógrafos, neoverbetógrafos, que ainda têm algum travão, dúvidas para a conclusão do seu verbete. Então, essa é uma ótima oportunidade, onde vocês vão ter professores especializados que vão ajudá-los na eliminação dessas dificuldades. O pré-requisito é ser aluno, ex-aluno ou ex-aluno do programa Verbetografia, ou ter defendido um verbete. Ele será realizado na sala da Enciclosapiens, anexa ao tertuliário. Vai ser aos domingos, das 14h30 às 18 horas, sendo necessário o agendamento prévio. A duração é de 1 hora cada atendimento. A coordenação é da professora Cristina Bassanese. E para você fazer o seu agendamento, por favor, telefone para o número 45 9134 5015. Ou então para o e-mail mcbassanese@yahoo.com.br. Esperamos vocês. Obrigada. O verbete de amanhã será choque de realidade da especialidade surpreendenciologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Tenham uma boa tarde, agradecemos a todos e aguardamos por vocês amanhã.